que eu não sei se faz sentido começar pelo que eu encontrei. Porque, se eu for honesto, o que eu encontrei é só a última dobra de um papel que vinha sendo dobrado há muito tempo, todos os dias, sem que eu percebesse. Mas vou tentar do jeito que eu consigo. Como se fosse um relato simples, sem enfeite. Como eu contaria para alguém que precisasse saber onde pisar para não cair no mesmo buraco. Só que eu já caí. Então, o meu cuidado agora é outro. É um cuidado de quem tenta não espalhar a coisa pela casa. Sabe? De quem tenta não levar na sola do sapato alguma sujeira que não sai. Eu trabalhava no arquivo morto do hospital. Não é um trabalho que as pessoas imaginam quando pensam em hospital. Tem gente que pensa em médicos correndo, macas, emergência. Aquele barulho de vida em cima do fim. O arquivo é o contrário. O arquivo é a vida depois, quando tudo vira papel. É um corredor frio, lâmpadas brancas que não piscam porque não precisam chamar a atenção de ninguém. Estantes de metal com pastas que rangem quando você puxa e um cheiro que eu nunca consegui descrever direito, sem parecer exagero. Não é cheiro de mofo, embora tenha mofo. Não é cheiro de papel velho, embora o papel esteja velho. É um cheiro de coisa fechada há tempo demais, de ar que foi respirado e devolvido muitas vezes no mesmo lugar. Eu aprendi a amar e odiar esse cheiro, porque ele é a medida do silêncio. Quando o arquivo está mais silencioso, eu sinto mais esse cheiro. E quando eu sinto mais esse cheiro, eu fico mais silencioso por dentro. Meu turno era de tarde para a noite. Eu chegava quando o hospital ainda estava aceso de gente, de conversas, de rádios tocando baixinho em algum canto, de passos decididos. Eu saía quando o hospital começava a virar outra coisa. Quem já ficou em hospital de madrugada sabe. As paredes parecem mais grossas, os corredores parecem mais compridos, as portas parecem mais pesadas. O som muda. Até o som do seu próprio sapato muda. Eu sempre achei que era só cansaço e luz fria. Sempre foi mais fácil pensar isso. Eu fazia o que tinha que fazer. Recebia caixas com prontuários que vinham de setores diferentes. Conferia datas, carimbos, assinaturas, separava por ano, por especialidade, por tipo de atendimento e guardava. O arquivo morto tem uma lógica que parece burocrática, mas é quase uma liturgia. Você não pode errar o lugar de uma pasta porque, se errar, alguém procura e não encontra. E quando alguém procura e não encontra, a falta vira um buraco no meio do hospital. E buracos em hospital são perigosos. Buracos de informação matam devagar. Eu não estou fazendo poesia, é literal. Um exame perdido, um histórico ausente, uma alergia não registrada e pronto. Então eu tinha uma espécie de orgulho seco do meu serviço. Eu era um cara comum, que ajudava um lugar enorme a não se perder de si mesmo. Eu morava sozinho num apartamento pequeno, com móveis que eu comprei aos poucos, e eu tinha hábitos que me deixavam confortável justamente por não serem interessantes. Eu jantava sempre a mesma coisa quando dava preguiça: arroz, ovo, um legume qualquer. Eu tomava banho sempre do mesmo jeito. Eu assistia vídeos repetidos para dormir. Eu sabia a hora que o vizinho de cima arrastava a cadeira, a hora que o elevador fazia aquele tranco leve no sexto andar, a hora que a tubulação cantava. Quando você mora sozinho, os ruídos viram companhia. Eu não sou uma pessoa dramática. Eu não tinha vontade de inventar mistério para minha vida. Às vezes eu fazia hora extra. Era uma coisa que acontecia mais quando o hospital estava com alguma auditoria, ou quando tinha troca de sistema, ou quando algum setor resolvia organizar e jogava tudo pro arquivo como se o arquivo fosse um buraco negro que engole culpa. Nessas noites, eu ficava até tarde com o prédio já mais vazio, e eu gostava e não gostava disso. Gostava porque o silêncio parecia meu, porque ninguém me pedia nada além do que já estava no papel. Não gostava porque eu começava a perceber detalhes demais. A forma como o ar-condicionado suspira, como a luz fluorescente tem um zumbido fino que parece crescer quando você presta atenção, como uma porta, mesmo fechada, tem uma vida própria quando a pressão do ar muda. Eu me ocupava com as pastas para não prestar atenção em mim mesmo. O arquivo morto ficava num subsolo, mas não era um subsolo de filme. Era limpo, era iluminado, era funcional. Só que, por ser subsolo, não tinha janelas. E por não ter janelas,
O tempo lá dentro ficava sem rosto. Você só sabe que anoiteceu porque as mensagens de celular mudam, porque o barulho lá em cima fica mais espaçado, porque o elevador demora mais para descer e, quando desce, traz um ar diferente, como se o ar tivesse passado por corredores demais antes de chegar até você. Eu tinha um chefe que aparecia pouco. Era um homem com pressa crônica, desses que falam olhando por cima do seu ombro, como se o lugar para onde ele vai fosse sempre mais importante do que o lugar onde ele está. Ele me chamava pelo sobrenome e eu não corrigia. E eu tinha uma colega, a Marta, que trabalhava no mesmo setor, mas em turnos alternados. Ela era mais antiga do que eu, sabia onde tudo estava, inclusive onde as coisas não deveriam estar, e tinha um jeito de rir com o canto da boca que me deixava um pouco tranquilo. Ela me dizia às vezes: "Não leva papel para casa, viu?", como quem fala de uma superstição boba. Eu ria. Eu nunca levei papel para casa. Pelo menos não de propósito. A rotina tem essa coisa cruel. Ela te protege e te adormece ao mesmo tempo. No meu caso, ela me protegia de ficar pensando demais na minha vida. Eu tinha separado de alguém há um tempo, e eu não falava disso. Eu dizia para as pessoas que estava tudo bem, e eu acredito que, na maior parte do tempo, estava. Eu não tinha filhos, não tinha um plano claro, eu só tinha um trabalho que eu fazia direito e um corpo que eu tentava manter funcionando. Eu dormia mal. Eu bebia café demais. Eu esquecia de beber água. Eu me sentia velho em alguns dias, embora eu não fosse velho. E eu tinha uma culpa que eu não sabia explicar. Não era culpa por algo específico. Era uma culpa como uma sombra. Você sabe que ela está ali porque ela a acompanha, mas você não sabe de onde ela vem. Eu lembro do dia em que o prontuário apareceu porque ele não deveria ter aparecido. Eu sei que isso parece óbvio, mas o estranho é que muita coisa não deveria aparecer em hospital, e aparece mesmo assim. E a gente aprende a não se impressionar. A diferença é que aquele apareceu com uma intimidade indevida, como se alguém tivesse colocado na minha mesa algo que era meu e que eu não tinha pedido. Foi numa noite comum de chuva fina, daquelas que não fazem barulho na janela, porque o arquivo não tem janela, mas fazem barulho no prédio de um jeito indireto. As pessoas sacodem guarda-chuva no hall, o piso fica mais escorregadio, o elevador cheira a tecido molhado. Eu estava conferindo uma caixa de prontuários antigos de clínica médica. A caixa estava com o lacre meio frouxo e eu reclamei sozinho, porque eu reclamo sozinho como uma velha. Eu puxei uma pasta, depois outra, seguindo o ritual, e no meio de pastas com nomes que eu não conhecia, um nome familiar me acertou como um toque no ombro. Era o meu. Eu não vou escrever meu nome aqui porque, mesmo agora, eu tenho a sensação de que ele responde quando é chamado. Eu sei que isso é infantil. Eu sei que é ridículo. Só que eu comecei a perceber coisas ridículas demais para continuar chamando de ridículo. Então eu vou dizer meu nome. E pronto. A pasta era igual às outras. Papel pardo, etiqueta branca, letra impressa. O meu nome completo, com minha data de nascimento correta. Eu vi isso e o primeiro pensamento foi burocrático. Erro de homônimo. Alguém com o mesmo nome, mesma data? Isso já seria improvável, mas hospital é lugar de improbabilidade prática. O segundo pensamento foi pior. Alguém do RH deve ter misturado coisas. O terceiro pensamento, aquele que eu empurrei com força, foi que aquilo tinha sido feito para mim. Eu abri a pasta com cuidado, como se fosse frágil. As folhas estavam limpas, sem aquelas manchas amareladas de papel muito velho. Era um prontuário recente, de papel bom, impressão nítida, carimbos ainda com tinta forte. Na capa interna, uma ficha de admissão com data. E ali, eu senti um vazio frio no peito, porque a data era de uma semana à frente. Não era do passado, não era há 3 anos, não era há 1 mês, era de uma semana depois daquele dia. A minha mente fez o que a mente faz. Procurou uma explicação que não quebrasse o mundo. Eu pensei em erro de impressão. Pensei em data digitada errado. Pensei em alguma simulação de treinamento. Pensei em auditoria. Eu olhei de novo, devagar, como se olhar devagar pudesse mudar os números.
Mas não eram números. Era tudo escrito. O hospital tinha um padrão. Datas por extenso para documentos impressos de certos setores. Então estava escrito, com todas as letras, o dia, o mês, o ano. Uma semana adiante, certinho. Eu lembro de ter passado a unha na tinta, como se a tinta pudesse estar fresca, como se alguém tivesse escrito naquela hora. Não estava fresca. Era impressão. Era definitivo. Eu fechei a pasta e abri de novo, como se fosse outra. Não era. Eu me peguei sorrindo, um sorriso feio, nervoso. Aquele sorriso que você dá quando quer dizer, isso não está acontecendo. Eu olhei ao redor do arquivo. E isso é uma coisa que eu faço quando estou sozinho e preciso me lembrar que existe um mundo além da minha cabeça. As estantes estavam lá, alinhadas. O zumbido da luz estava igual. O ar-condicionado suspirava. Tudo estava normal. E o meu nome estava numa pasta. Eu levei a pasta para a mesa de conferência e comecei a folhear como quem procura um erro gritante. As primeiras páginas eram dados básicos. Endereço antigo meu, não o atual. Um endereço de quando eu morava com a minha ex. Eu senti uma pontada de irritação, como se isso provasse que era engano. Só que, logo abaixo, estava o meu endereço atual também, como endereço atualizado em contato telefônico. E tinha o meu número. E tinha um nome de contato de emergência que eu não uso mais. O nome da minha mãe, com o telefone dela. Eu não lembrava de ter dado esse telefone para o hospital. Eu nem falava com ela com tanta frequência assim, que ainda assim estava ali, com o mesmo formato de escrita que o hospital usava. Eu parei na parte de queixa principal. E ali, eu senti uma coisa que eu só consigo descrever como vergonha. A queixa principal era algo que eu vinha sentindo e não tinha contado para ninguém. Não era uma doença grave, não era um segredo grandioso. Era um sintoma bobo, intermitente, um incômodo que eu atribuía a estresse e café. Uma pressão leve na base do pescoço, como se alguém encostasse um dedo ali. Às vezes um zumbido no ouvido esquerdo, muito discreto, que eu percebia mais quando estava deitado e a casa ficava quieta. Eu nunca falei disso. Eu nunca relatei isso. Eu nem tinha escrito isso em lugar nenhum. E estava ali, descrito com linguagem clínica, de um jeito que parecia tirado de mim. Eu fiquei com raiva. Eu fiquei com raiva porque a raiva é mais fácil do que o medo. Eu pensei, alguém me conhece. Alguém está brincando. Alguém do arquivo, alguém do hospital, alguém que me viu reclamando de dor no pescoço, alguém que me ouviu falar do zumbido. Mas eu nunca falei. Eu repito, eu nunca falei. Eu sou do tipo que engole incômodo e segue. Eu olhei a assinatura do médico, nome de alguém que eu não conhecia. Carimbo de um setor que eu raramente via. Neurologia. Eu continuei folheando, e as anotações se tornavam mais específicas. Exames solicitados. Observações. E em uma delas, algo que me fez parar de respirar por um segundo. Paciente refere sensação de estar sendo observado por ruído. Eu lembro de ter lido isso e ter pensado, isso não faz sentido. Observado por ruído. Eu ri sozinho, um riso curto. Aquilo parecia coisa de prontuário mal escrito de médico cansado. Só que eu senti um arrepio, porque nos últimos meses eu vinha tendo uma sensação estranha com o zumbido do arquivo, como se ele me olhasse de algum jeito. Eu sei, é ridículo, mas a frase tinha encontrado um lugar dentro de mim que eu não sabia que existia. Eu fechei a pasta com força demais, como se pudesse machucar o papel. Eu fiquei um tempo sentado, olhando para a mesa, tentando decidir o que fazer com aquilo. A atitude correta seria levar ao meu chefe, registrar como erro, devolver ao setor de origem. A atitude humana foi esconder a pasta embaixo de outras, como se eu pudesse adiar o fato. Eu fiz isso. Eu escondi. E eu passei o resto do turno com a sensação de que o arquivo inteiro estava um pouco mais atento do que antes. Quando eu fui embora, eu tive a impressão de que o elevador demorou mais. Eu fiquei olhando para o visor de andares descendo, e quando ele chegou, a porta abriu com um sopro frio que eu senti no rosto. Eu entrei e, por um segundo, eu vi meu reflexo no espelho do elevador com um atraso mínimo, como se eu estivesse um pouco atrasado de mim mesmo. Eu pisquei e passou.
Eu atribuí à luz, ao cansaço. Eu sempre atribuo. Em casa, eu não consegui dormir. Eu não fiquei pensando no prontuário como em um mistério divertido. Eu fiquei pensando nele como em uma invasão. Eu senti meu corpo com mais nitidez. O pescoço, o ouvido, o peso dos olhos. Eu levantei, bebi água, fui ao banheiro, voltei, deitei, e o zumbido do meu ouvido esquerdo parecia mais nítido no silêncio do quarto. Eu tentei lembrar se eu já tinha ido ao hospital por qualquer coisa e esquecido. Eu não tinha. Eu tentei lembrar se eu já tinha contado para alguém no trabalho sobre o zumbido. Eu não tinha. Eu tentei convencer meu cérebro de que aquilo era um erro de arquivo, uma coincidência. Só que coincidências não têm o meu nome completo e a minha mãe como contato de emergência. No dia seguinte, eu cheguei mais cedo. Eu estava irritado com a minha própria ansiedade e queria resolver aquilo como se fosse um problema técnico, encontrar a origem, corrigir, arquivar, seguir. Eu desci para o arquivo com um café na mão, e a sensação de que eu estava entrando em uma parte do prédio que não era mais neutra. O corredor do subsolo parecia mais comprido, a luz parecia mais branca, o zumbido parecia mais fino. Eu fiz o que sempre fazia: chave, porta, luz, tudo igual. Eu procurei a pasta onde eu tinha escondido o prontuário. Eu encontrei, mas a ordem das pastas estava diferente. Eu tenho mania de ordem. Eu sei quando alguém mexe nas coisas. Eu juro que sei. A sequência de sobrenomes estava deslocada. Eu pensei na Marta. Ela tinha trabalhado cedo? Eu não sabia. Eu abri o sistema e vi que o login da Marta não tinha sido usado naquele dia. Eu senti um gelo no estômago, mas eu disse a mim mesmo: talvez eu tenha errado ontem. Talvez eu tenha colocado no lugar errado. Talvez eu esteja exagerando. Eu puxei a pasta com o meu nome. Ela estava lá, igual. Eu abri e a primeira página era a mesma. Só que havia uma anotação nova, manuscrita num canto em letra miúda, como se alguém tivesse feito um lembrete rápido. Retornar após resultado de ressonância. A tinta parecia de caneta comum. Não era impressão. Eu passei o dedo e senti uma leve textura, um relevo quase invisível no papel. E isso me deu uma vertigem, porque aquela anotação não estava ali na noite anterior. Eu tenho certeza. Eu tenho. Eu não olharia e esqueceria. Eu não esqueceria. Eu olhei ao redor de novo, como se pudesse pegar alguém. Não tinha ninguém. O arquivo tem câmeras no corredor, mas não dentro. Eu pensei em subir e pedir para ver as imagens do corredor, ver se alguém entrou, só que eu senti vergonha. Eu imaginei um arquivista, indo até a segurança dizer: apareceu uma anotação nova no meu prontuário do futuro. Eu não conseguia. Eu me odeio por isso, mas eu não conseguia. Eu levei a pasta para a Marta no dia em que ela veio. Eu esperei até ela descer e o som do crachá dela bater na porta. Aquele som metálico com plástico. E eu senti um alívio estranho por não estar sozinho. Ela entrou com a bolsa grande, o cabelo preso, e disse: tá com cara de quem não dormiu. Eu dei aquele sorriso feio e coloquei a pasta em cima da mesa. Ela olhou a etiqueta e, antes de qualquer coisa, ela franziu a testa. Não uma testa de susto, uma testa de não. Ela puxou a pasta, abriu, folheou rápido, com a habilidade de quem sabe onde ficam as coisas. Eu vi o rosto dela mudar aos poucos, como se o rosto dela estivesse lembrando de alguma coisa que ela não queria lembrar. Ela fechou e ficou um tempo com a mão em cima, como se segurasse. E disse num tom que eu nunca tinha ouvido nela: onde você achou isso? Eu contei. Eu falei da caixa, do meio das outras, da data. Eu falei baixo, como se falar alto pudesse chamar alguém. Ela me interrompeu quando eu cheguei na parte da data e pediu para ver de novo. Ela abriu e leu devagar, com os lábios se mexendo sem som. Depois olhou para mim e disse: isso não é erro de arquivo. Então, o que é? Eu perguntei. E eu odiei a minha voz nessa hora porque ela saiu aguda. Ela respirou como quem escolhe palavras. Já aconteceu antes, ela disse. E eu senti um frio que não vinha do ar-condicionado. Eu fiquei parado, esperando. Ela ficou olhando para o papel, como se o papel fosse uma coisa viva. Depois, sem levantar muito a cabeça, ela disse: não era com funcionário, era com paciente.
Eu senti uma espécie de alívio idiota, como se não ser funcionário fosse melhor. Como assim? Eu falei. Ela fechou a pasta com cuidado, devolveu para mim e olhou ao redor do arquivo, mesmo sabendo que estávamos sozinhos. Esse gesto dela, esse olhar, foi o que mais me marcou, porque a Marta era prática. E ali ela parecia uma pessoa tentando não acordar alguém dormindo. Faz tempo, ela disse, antes de você entrar. Teve um prontuário que apareceu sem registro no sistema. Nome de uma mulher. Ela não existia no atendimento, ninguém tinha visto. E o prontuário tinha data de uma semana depois. Quando a semana chegou, ela deu entrada na emergência. Com o mesmo nome, mesma queixa. Como se o papel tivesse vindo antes do corpo. Eu fiquei com a boca seca. Eu tentei falar e não saía. Ela continuou num ritmo lento, como se contar fosse uma obrigação desagradável. Na época, acharam que era fraude. Uma tentativa de enganar convênio. Investigaram. Nada. Depois acharam que era erro do setor de impressão. Nada. E quando ela apareceu mesmo, ela chegou já, como se estivesse sendo puxada para cá fazia tempo. Ela ficou pouco. Ela saiu e depois sumiu. Não sumiu tipo morreu, não. Sumiu tipo ninguém mais viu, ninguém mais achou, o endereço não batia, o telefone não existia. E o prontuário ficou aqui. Ela levantou a mão, como se apontasse para o ar. No arquivo sempre fica. Eu sentei. Eu senti minhas pernas moles. Eu percebi que eu estava suando frio. E eu me odiei mais um pouco por estar com medo de papel. E por que você não falou isso antes? Eu perguntei. E eu sei que soou acusatório. Ela deu um meio sorriso triste. Porque isso não é assunto que você traz para a mesa com café. E porque a gente aprende a fingir que não viu. É isso que mantém a gente inteiro aqui dentro. Eu fiquei em silêncio. A palavra inteiro ficou batendo na minha cabeça como um objeto. Você precisa levar isso para o chefe, ela disse. Mas a voz dela não tinha convicção. Você acha que ele vai fazer o quê? Eu perguntei. Ela deu de ombros. Carimbar e empurrar para algum lugar. É o que a gente faz com coisas que não cabem. Eu fiquei olhando para a pasta. A ideia de que havia uma espécie de caminho de papel que antecedia as pessoas me deixou enjoado. Eu pensei em todas as pastas ali, empilhadas, como se fossem versões comprimidas de vidas. Eu pensei, e se algumas dessas pastas não são registro do que aconteceu, mas instrução do que vai acontecer? E essa ideia me fez sentir pequeno de um jeito novo. Eu levei a pasta para o meu chefe. Foi uma das coisas mais humilhantes que eu fiz. Não porque ele riu, mas porque ele não riu. Ele pegou, olhou a etiqueta, folheou uma página e a cara dele ficou dura. Ele fechou e disse, isso não deveria estar aqui. E eu quase soltei uma risada histérica, porque era óbvio, mas eu segurei. Ele me pediu para sair da sala, eu saí. Fiquei no corredor, ouvindo o som abafado dele falando ao telefone. Ele falava baixo, mas eu ouvi palavras soltas, sem registro. Como antes. Não chama a auditoria ainda. Leva para o setor. Quando ele me chamou de volta, ele estava com a pasta em uma pasta maior, como se fosse esconder dentro de outra coisa. Ele disse, eu vou encaminhar. Você não comenta com mais ninguém. Provavelmente é duplicidade de cadastro ou erro de impressão. Acontece. Você está trabalhando demais, está impressionado. Vai para casa hoje mais cedo. Ele falou isso num tom de cuidado falso, um cuidado que é só forma de fechar assunto. Eu queria gritar. Eu queria dizer, não é erro, tem anotação manuscrita, tem coisa que eu não contei para ninguém, tem data do futuro. Mas a minha voz não saiu. Eu só concordei. Eu fui embora mais cedo. E no caminho para casa, eu senti que as pessoas na rua estavam mais longe de mim do que deveriam. Como se eu estivesse dentro de uma camada de vidro. Nos dias seguintes, eu tentei viver como se nada tivesse acontecido. Eu fui ao trabalho. Eu cumpri tarefas. Eu fingi que não procurava meu nome em cada etiqueta. Eu fingi que não prestava atenção demais no zumbido das lâmpadas. Eu fingi que não contava os dias até a data escrita na ficha. Eu contava. Eu contava sem querer, como quem cutuca um dente dolorido com a língua. E o prontuário, de algum jeito, voltou para o arquivo. Eu sei porque eu encontrei de novo. Não na minha mesa, não escondido.
mas no lugar correto de sobrenome, como se sempre tivesse estado ali. Eu tive uma raiva que me deu vontade de vomitar. Eu fui até o chefe e ele disse que não sabia do que eu estava falando. Ele jurou, com olhos cansados, que tinha encaminhado para o setor responsável. Ele me olhou como se eu fosse o problema. Eu saí do escritório dele com uma sensação de que eu tinha atravessado uma porta e deixado a lógica para trás. A Marta, quando eu contei, ficou pálida e disse: "Então ele devolveu." "Ou alguém devolveu", eu falei. Ela fechou os olhos por um segundo. "Ou sempre esteve aqui e você só viu", ela disse. E eu não gostei do jeito como ela falou, viu, como se ver fosse um ato perigoso. Na noite anterior à data marcada, eu não dormi. Eu fiquei deitado, ouvindo a casa, e cada ruído parecia um aviso. O zumbido do meu ouvido esquerdo estava mais forte. Era como um fio de som esticado dentro da minha cabeça. Eu levantei, fui até a cozinha, bebi água, e quando encostei o copo na pia, eu ouvi um som que eu nunca tinha ouvido antes. Um estalo suave vindo do corredor, como madeira assentando. Eu fiquei parado, segurando o copo, ouvindo. O silêncio depois foi tão limpo que me deu medo. Eu fui até o corredor e acendi a luz. Nada. O corredor era o mesmo. Eu desliguei e voltei. Deitei. E no escuro, eu tive a sensação de que o escuro estava um pouco mais perto do meu rosto do que deveria. No dia da data, eu fui trabalhar como sempre. Eu queria não ir. Eu queria ficar em casa, como se ficar em casa fosse uma proteção. Mas o prontuário dizia que eu daria entrada. Se eu não fosse, eu pensei, talvez eu provasse que era mentira. E eu odeio admitir isso. Mas eu também pensei o contrário. Se eu não fosse, talvez eu provocasse. Como se o papel já tivesse escrito e o corpo pudesse se atrasar. E atrasar fosse pior. Eu comecei a sentir a pressão no pescoço mais cedo. E o zumbido no ouvido era constante. Eu tentei ignorar, mas em hospital, tudo vira sintoma. Você aprende a traduzir qualquer sensação em linguagem clínica. E isso é uma maldição. Eu estava no arquivo, puxando uma caixa, quando eu senti uma tontura leve, como se o chão tivesse feito uma onda pequena. Eu segurei na estante e respirei. A luz pareceu mais branca. O zumbido das lâmpadas e o zumbido do meu ouvido se misturaram. E por um instante eu não soube qual era o de fora e qual era o de dentro. Eu ri sozinho, de nervoso, e isso me deu mais tontura. A Marta me viu e perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim. Eu disse que era só café. Eu disse isso como quem assina um documento. Eu subi para o ambulatório no intervalo do almoço, só para checar, só para ver se estava tudo bem. Eu disse a mim mesmo que eu ia pedir uma aferição de pressão, nada demais. Quando eu cheguei no balcão, a moça olhou para mim e disse: "Você é o fulano, né?" Ela falou meu nome com naturalidade. Eu senti um frio. "Sou", eu disse. "Pode sentar um pouquinho, já vai chamar", ela disse, e puxou uma ficha já pronta de uma pilha. Eu vi a ficha com meu nome e a data, a mesma data. Eu senti uma vontade de sair correndo. Eu fiquei. Me chamaram pelo nome. Eu entrei numa sala pequena com uma médica jovem que parecia cansada de um jeito bonito. Um jeito de quem está sempre tentando ser profissional com o mundo inteiro. Ela sorriu rápido e disse: "Então você voltou." Eu congelei. "Voltei?" eu repeti. Ela olhou a tela do computador. "Você esteve aqui na semana passada, né? Relatou pressão no pescoço, zumbido, sensação de ruído. A gente pediu ressonância. Você não fez ainda?" Eu senti minha boca abrir e fechar como um peixe. Eu não estive aqui", eu disse. E a frase saiu fraca. Ela levantou os olhos. O sorriso dela sumiu. Ela ficou séria, e isso me deu mais medo do que se ela risse. "Tá registrado", ela disse, e girou o monitor um pouco. Eu vi na tela um registro com meu nome e uma data da semana anterior. E eu vi um horário. E eu vi que tinha uma assinatura digital. Eu senti o estômago virar. Eu juro que eu nunca estive ali. Mas estava registrado. "Você tá me dizendo que isso não aconteceu", ela falou, num tom que misturava dúvida e irritação, como se eu estivesse tentando burlar algo. "Não aconteceu",
Eu repeti, e eu ouvi minha própria voz de fora, como se eu fosse outra pessoa. Ela ficou um tempo me olhando. Depois, num gesto automático de cuidado, ela disse: "Vamos fazer o seguinte. Vamos repetir a avaliação. Senta aqui." Ela pegou o estetoscópio, mediu minha pressão, perguntou de sintomas. E conforme eu respondia, eu tinha a sensação de que eu estava lendo respostas de um papel invisível. Eu disse coisas que eu não queria dizer. Eu disse do zumbido, da pressão, da sensação de estar sendo observado por ruído. E quando eu disse isso, ela fez uma anotação e eu vi a mão dela escrever exatamente a mesma frase que eu tinha lido no prontuário. Eu senti uma náusea tão forte que eu precisei segurar na cadeira. Ela pediu a ressonância de novo. E o sistema, segundo ela, já tinha um pedido aberto. "Tá duplicando", ela murmurou. "Isso tá estranho." E ela me olhou com um olhar mais humano, menos burocrático. "Você tá dormindo bem?" Ela perguntou. Eu quase ri. Eu respondi que não. Ela disse para eu fazer a ressonância naquele dia, se possível. Eu saí da sala com o papel na mão e o papel parecia pesado como se fosse outra coisa além de papel. No corredor, o hospital tinha aquele cheiro de desinfetante e pele. Eu sentei numa cadeira de plástico e fiquei olhando pessoas passarem. Eu me senti fora de fase, como se eu estivesse atrasado um pouco em relação ao tempo. A Marta me mandou mensagem perguntando onde eu estava. Eu não respondi. Eu não queria escrever, eu não queria deixar registro de mim. Eu fui para o setor de imagem e fiz a ressonância. Eu deitei naquela máquina que parece um túnel. E o barulho dela, aquele barulho ritmado metálico, me deu uma sensação de reconhecimento que eu não queria ter. Porque o barulho parecia o zumbido do arquivo, só que ampliado, com intenção. Eu fechei os olhos e tentei respirar. A técnica falou comigo pelo alto-falante. "Fica quietinho." Eu fiquei. Dentro do túnel, eu senti como se o meu corpo fosse um documento sendo lido. Eu senti como se alguém estivesse passando uma luz por dentro de mim para conferir carimbos. E no meio do barulho, eu ouvi uma coisa que não era barulho da máquina. Era uma respiração. Uma respiração muito próxima do meu ouvido esquerdo. Eu pensei que era minha. Eu tentei sincronizar com ela, mas a respiração estava cansada antes de mim, como se alguém estivesse tentando me acompanhar e falhando. Eu saí da ressonância tremendo. A técnica perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim, como sempre. Eu voltei para o arquivo com a sensação de que eu tinha atravessado um corredor invisível e não tinha certeza se tinha voltado para o mesmo lugar. Quando eu desci, o arquivo estava mais frio. Eu sei que isso é subjetivo, mas eu sinto. O ar parecia mais seco. O zumbido da luz parecia mais alto. A Marta me olhou e antes de eu falar qualquer coisa, ela disse: "Você tá pálido." Eu sentei e contei o que aconteceu. Contei da médica, do registro da semana anterior, do pedido duplicado da ressonância. Enquanto eu falava, a Marta foi ficando mais quieta. Em algum momento, ela levantou e foi até a estante. Puxou uma pasta ao acaso e abriu, como se precisasse tocar em algo real para não flutuar. "Isso é pior do que eu pensei", ela disse. "Por quê?" eu perguntei. Ela respirou fundo. "Porque agora você entrou no circuito. Agora não é só papel no arquivo. Agora o hospital reconhece. Entende? Ele reconhece você como alguém que já passou por isso. E quando um lugar reconhece uma coisa, ele não larga." Eu quis dizer que o hospital não é um ser. Eu quis rir disso, mas eu não consegui. Porque eu já tinha sentido o elevador atrasar meu reflexo. Eu já tinha visto a anotação surgir do nada. Eu já tinha ouvido respiração onde não devia. E eu estava cansado demais para defender a realidade. À noite, eu voltei para casa e achei minha porta ligeiramente encostada. Não aberta, não arrombada. Encostada como se eu tivesse fechado mal. Eu tenho mania de conferir tranca. Eu conferi. Eu tinha trancado. Eu parei com a chave na mão e fiquei olhando a fresta. O corredor do meu prédio estava silencioso e a luz do teto tinha aquele zumbido leve. Eu empurrei a porta com cuidado e entrei. A casa estava igual, tudo no lugar. Só que havia um cheiro que não era meu cheiro. Um cheiro de álcool hospitalar, aquele álcool que tem um fundo adocicado de coisa artificial.
Eu senti a garganta apertar. Eu fui até a cozinha, até o banheiro, até o quarto. Nada. No quarto, a cama estava ligeiramente mexida, como se alguém tivesse sentado na ponta e levantado. Eu pensei, talvez eu tenha deixado assim de manhã. Talvez. Só que eu sabia que não. Eu fui até o espelho do banheiro e olhei meu rosto. Eu estava com olheiras, a pele pálida, os olhos um pouco vermelhos. Eu parei e fiquei olhando fixo. E por um instante, eu tive a sensação de que meu reflexo estava me observando com paciência, como se esperasse eu terminar alguma coisa. Eu pisquei, e o reflexo piscou junto, mas com um atraso tão pequeno que eu quase achei que tinha imaginado. Quase. Eu passei a noite sentado na sala com a luz acesa ouvindo o prédio. O zumbido no ouvido esquerdo não parava. Ele parecia ter aprendido o tom do zumbido da lâmpada da sala, como se quisesse se misturar. Eu tentei assistir televisão, mas o som da televisão parecia errado, como se faltasse uma frequência. Eu desliguei e fiquei só com o silêncio e o zumbido, e eu pensei que talvez eu estivesse ficando doente no cérebro. Eu pensei em buscar ajuda psicológica. Eu pensei em contar para alguém. Eu não contei. Na manhã seguinte, eu recebi uma ligação de um número do hospital. Uma voz neutra disse que meu resultado estava disponível e que eu deveria retornar ao ambulatório. Eu perguntei se era urgente. A voz disse, é importante. Quando você escuta "é importante" de alguém que fala assim, você sente que a sua vida virou uma linha em uma planilha. Eu fui. Eu sentei no mesmo corredor de plástico. A mesma médica me chamou. Ela estava com o resultado na tela e com uma expressão que eu não soube ler. Não era pânico. Não era pena. Era algo como consideração. Como se ela estivesse diante de um fato que não era só clínico. Ela apontou para imagens que eu não entendi. Linhas, manchas, sombras. Ela falou termos técnicos e eu ouvi como quem ouve idioma estrangeiro. Em algum momento ela disse, não é uma lesão típica. E depois, parece mais uma alteração de padrão. E depois, você já teve isso antes? Eu disse que não. E ela me olhou como se eu estivesse mentindo, mas não por mal. Como se o sistema dela dissesse outra coisa. Ela imprimiu um laudo. E quando ela colocou o laudo na minha mão, eu vi no canto um número de prontuário. E eu reconheci. Eu reconheci porque eu já tinha visto no papel do arquivo. Era o mesmo código. Eu senti meu corpo gelar. Eu preciso encaminhar você para acompanhamento, ela disse. E eu vou pedir uma avaliação mais detalhada. Tem uma coisa aqui que, enfim, eu quero investigar. Doutora, eu disse. E eu não sei por que eu a chamei assim, talvez para ancorar. O meu prontuário apareceu no arquivo antes de eu vir. Eu nunca estive aqui na semana passada, mas está registrado. E eu encontrei. Eu encontrei papel com data de uma semana depois, antes de acontecer. Eu falei rápido, com vergonha, como se cuspisse. Ela ficou parada. Depois sentou de novo, devagar. Ela não riu. Ela não me mandou procurar psiquiatra. Ela olhou para a porta fechada da sala, depois para a tela, depois para mim. E ela disse, bem baixo, não é a primeira vez que eu ouço isso. Eu senti um alívio horrível. Horrível porque, se não era a primeira vez, então era uma coisa. E se era uma coisa, então era maior do que eu. Ela pegou um papel em branco e escreveu um nome, um setor, um horário. Ela me entregou. Vai nesse endereço dentro do hospital, no fim do corredor do 3º andar. É uma sala pequena. Fala com o doutor que está aqui. Diz que foi eu que encaminhei. Ela hesitou. E tenta não comentar isso com muita gente. Você vai ouvir todo tipo de coisa. Mas não ignora. Eu saí com o papel na mão e com a sensação de que eu estava carregando uma permissão para entrar numa parte do hospital que não aparece no mapa. O corredor do 3º andar era mais silencioso do que os outros. Não porque não tinha gente, mas porque o som parecia abafado, como se a parede fosse de tecido. Eu caminhei até o fim, onde a luz ficava mais fraca. Havia uma porta sem placa, só com um número pequeno. Eu bati. Uma voz disse, entra. A sala era menor do que eu esperava. Tinha uma mesa, uma cadeira, uma estante com alguns livros e uma janela que dava para um poço interno, não para fora. A janela era mais uma lembrança de janela do que uma janela. Atrás da mesa, um homem de meia idade com olhos claros me olhou
como se já me conhecesse. Não no sentido de reconhecimento amistoso, no sentido de ter lido sobre mim. Ele pegou o papel que eu levei, leu, assentiu e disse: "Senta." Eu sentei. Eu senti minhas mãos úmidas. "Você trabalha no arquivo?" ele disse. "Sim." "Então você entende como o hospital guarda as coisas?" "Sim," eu disse, embora eu não tivesse certeza. Ele abriu uma gaveta e tirou uma pasta. Não a minha. Uma pasta antiga, com etiqueta desbotada. Ele colocou na mesa e empurrou na minha direção. "Leu nomes," ele disse. Eu li. Era o nome da mulher que a Marta tinha mencionado. Eu senti um calafrio. "Isso apareceu no arquivo antes dela entrar," ele disse, como se falasse de uma ocorrência comum. "Por quê?" eu perguntei. "Como?" Ele me olhou com paciência. "Eu não tenho um como que te satisfaça. Se eu tivesse, eu não estaria nessa sala." Ele apoiou os dedos na pasta. "O que eu tenho é um padrão, e o padrão é pior do que o mistério isolado." Ele abriu a pasta e me mostrou algumas páginas. Eram anotações clínicas, exames, datas. E no meio, uma frase destacada. "Paciente relata a sensação de estar sendo observado por ruído." A mesma frase. Eu senti meu estômago afundar. "Você sente isso?" ele disse, sem perguntar. Eu tentei negar, mas eu não consegui. Eu só fiquei olhando para o papel. "Isso é uma espécie de efeito colateral de uma coisa que a gente não nomeia," ele continuou. "Algumas pessoas passam pelo hospital como quem passa por uma rua. Entram, saem, esquecem. Outras pessoas ficam registradas, não só no papel, no lugar. Entende?" Eu balancei a cabeça, mas era mais por necessidade do que por compreensão. "Quando o hospital registra, ele antecipa," ele disse. "Ele produz o prontuário antes do corpo porque, de algum modo, ele já tem o corpo aqui. Não no sentido físico, no sentido de possibilidade, como se você fosse uma ficha que pode ser puxada de uma gaveta a qualquer momento." Eu senti vontade de levantar e ir embora. Eu senti que, se eu ficasse ali, eu aceitaria algo. Mas eu fiquei. "E o que acontece com essas pessoas?" eu perguntei. Ele fechou a pasta devagar. "Elas começam a perder a sensação de ordem. Começam a ver duplicidades, registros que não lembram, consultas que não fizeram. E pouco a pouco o corpo começa a obedecer o papel, não o contrário." Eu engoli seco. "Você está dizendo que eu vou ficar doente porque está escrito?" "Eu estou dizendo que você já está no caminho porque você viu," ele respondeu. "Ver é um tipo de assinatura." Eu fiquei em silêncio. Eu pensei na Marta dizendo que o prontuário tinha aparecido e depois a mulher tinha entrado. Eu pensei na anotação manuscrita surgindo. Eu pensei na minha porta encostada. Eu pensei na respiração na ressonância. Eu pensei no meu reflexo atrasado. Eu senti uma pressão no pescoço que parecia um dedo, como sempre, mas agora o dedo parecia mais firme. "Eu posso sair do trabalho," eu disse, quase implorando. "Eu posso não voltar ao arquivo." Ele me olhou e o olhar dele não era cruel. Era cansado. "Você pode tentar." Alguns tentaram. Alguns mudaram de cidade. Alguns nunca mais pisaram aqui. Mas o prontuário aparece de novo, porque não é só o lugar físico. É o vínculo. Você trabalhou aqui. Você tocou essas pastas. Você aprendeu a lógica. Você se organizou por dentro como o hospital se organiza. E o hospital gosta de quem se organiza. Ele reconhece. Isso soou absurdo e, ao mesmo tempo, fez um sentido perverso. Eu pensei em como eu precisava de rotina, de ordem. Eu pensei em como eu gostava do arquivo porque ele era previsível. E eu senti uma espécie de vergonha por ter amado aquilo. "Então o que eu faço?" eu perguntei. Ele ficou um tempo em silêncio. Depois abriu outra gaveta e tirou uma folha simples, sem timbre. Era uma lista de coisas escritas à mão. Horários, gestos, pequenas instruções. Ele empurrou para mim. "Isso não é cura," ele disse. "Isso é uma forma de não acelerar." Eu li. Estava escrito com letra firme. Não olhar fixo para a luz fluorescente. Não dormir com televisão ligada. Não levar papel do hospital para casa. Não responder a chamadas sem número.
não ler seu próprio prontuário sozinho, não ficar em silêncio absoluto por muito tempo. A última frase me fez rir de nervoso. Como assim não ficar em silêncio absoluto? Minha vida era isso. Isso funcionou com alguém? Eu perguntei. Ele hesitou. Funcionou até não funcionar. O que eu posso te dar é tempo. O resto, eu não controlo. Eu saí daquela sala com a lista dobrada no bolso como se fosse um amuleto. Eu voltei para o arquivo no dia seguinte e tentei seguir a lista. Eu tentei não olhar para a luz. Eu tentei fazer barulho com rádio no celular, música baixa. Eu tentei não ficar sozinho no silêncio. Eu tentei. Mas o arquivo é feito de silêncio, e o silêncio é feito de arquivo. Não era uma batalha justa. A Marta percebeu que eu estava diferente. Eu contei da sala do terceiro andar. Ela ficou branca e disse, "Você foi lá." Como se eu tivesse ido a um lugar proibido. "Você sabia?" Eu perguntei. Ela desviou o olhar. "A gente ouve coisas, mas ir lá é admitir." Ela engoliu seco. "Eu prefiro fingir." Eu queria julgá-la, mas eu entendi. Fingir é uma forma de sobreviver. Eu também tinha fingido a vida inteira. Os dias passaram e, com eles, meu corpo começou a ter pequenos atrasos. Eu não sei explicar de outro jeito. Às vezes eu levantava para pegar uma pasta e, quando minha mão encostava, eu sentia que minha mão tinha chegado um instante antes do meu pensamento. Outras vezes eu pensava em virar à direita e meu corpo virava à esquerda, como se o corpo tivesse recebido instrução diferente. Eu comecei a esbarrar em coisas. Eu comecei a derrubar copos. Eu comecei a esquecer palavras simples. Eu comecei a repetir frases. Eu comecei a notar que eu repetia frases exatamente do mesmo jeito, com as mesmas pausas, como se estivesse lendo uma fala. Eu comecei a encontrar papéis na minha casa que eu não lembrava de ter trazido. Um papel pequeno, um comprovante de atendimento com meu nome e uma data, dobrado em 4, dentro do bolso de uma calça que eu não tinha usado. Eu peguei o papel com cuidado, como se fosse sujo. Eu juro que eu não levei do hospital. Eu nunca levo. Eu pensei na lista. Não levar papel. Eu senti uma raiva impotente. Como não levar se o papel aparece? Eu comecei a receber ligações sem número. No começo, eu não atendia. Eu deixava tocar. A ligação tocava e parava, e logo depois tocava de novo. Sempre no mesmo horário, à noite. Eu bloqueei. Mesmo assim, tocava. Eu desliguei o celular. Mesmo assim, eu acordava com a sensação de que ele tinha tocado. E às vezes, eu ouvia uma vibração fantasma no colchão, como se o meu corpo recebesse o chamado. Uma noite, eu atendi. Não sei por quê. Talvez por cansaço, talvez por curiosidade. Talvez porque, no fundo, eu queria confirmar que eu não estava sozinho nisso. Eu coloquei no ouvido e não disse nada. Do outro lado, eu ouvi uma respiração. Uma respiração muito próxima, muito calma. Eu fiquei parado. E por um instante, eu ouvi um ruído atrás da respiração. Um ruído familiar, como o zumbido de luz fluorescente. Eu senti a pressão no pescoço apertar, como se um dedo me segurasse. Eu desliguei. Meu coração estava acelerado. Eu olhei para a sala. A luz estava apagada, mas o zumbido do meu ouvido fazia como se tivesse uma lâmpada acesa dentro da minha cabeça. No trabalho, eu tentei não ler meu prontuário. Eu tentei evitar a estante onde ele estava. Só que, como qualquer coisa que você tenta evitar, ele parecia me chamar pelo canto do olho. Eu passava e via a etiqueta com meu nome, e a etiqueta parecia mais nítida do que as outras. Às vezes eu achava que a letra tinha mudado, como se tivesse sido reimpressa. Eu comecei a faltar. Eu inventava gripe. Eu inventava dor de barriga. Eu inventava compromissos. O chefe me olhava com desconfiança, mas ele não insistia. Ele parecia aliviado por eu não estar lá. E isso me doeu de um jeito estranho, como se eu já tivesse virado um problema a ser evitado. Numa dessas faltas, eu fui ao hospital mesmo assim, mas não para trabalhar. Eu fui como paciente. Eu queria ver meu prontuário no sistema, entender o que estava registrado. Eu pedi na recepção uma cópia e a moça disse que eu precisava de autorização. Eu insisti. Disse que era meu direito. Ela pediu para eu esperar. Eu esperei. E enquanto eu esperava,
Eu vi uma pessoa saindo do corredor e, por um instante, eu juro que pensei que era eu. Não igual, não idêntico, mas parecido o suficiente para meu estômago revirar. Era um homem com a mesma altura, a mesma postura cansada, a mesma forma de passar a mão no pescoço. Ele olhou para mim e desviou rápido, como se não quisesse ser visto. Eu fiquei parado, tentando decidir se eu tinha visto mesmo ou se o hospital estava me mostrando versões. A moça voltou e disse que eu poderia falar com um setor específico. Ela me encaminhou para uma sala onde uma funcionária me atendeu com um sorriso burocrático. Ela pediu meu documento. Eu entreguei. Ela digitou. Ela franziu a testa. Ela digitou de novo e disse: "Tem 2 cadastros com o seu nome." "2?" eu perguntei. "2", ela disse, e o sorriso dela sumiu um pouco. "Um é antigo, com endereço antigo. Outro é recente, com endereço atual. Eles deveriam estar unificados, mas tá dando conflito." "Conflito de quê?" eu perguntei. Ela olhou para a tela e hesitou, como se fosse uma informação que não devia ser dita. "Conflito de presença", ela disse, e eu senti um frio atravessar minha coluna. Ela percebeu que tinha dito demais e corrigiu. "Conflito de agendamento. Tem consultas marcadas em horários que se sobrepõem, e tem assinaturas, enfim. Eu vou encaminhar para o TI." "Eu posso ver?" eu perguntei. Ela disse que não. Disse que era sistema, que era sigilo, que era protocolo. Protocolos são paredes. Eu saí dali com a sensação de que havia um eu no sistema que estava indo a consultas que eu não ia, fazendo exames que eu não fazia, assinando coisas que eu não assinava. E de algum jeito isso não era fraude. Era continuidade. Como se o hospital tivesse uma versão minha que obedecia melhor. Na semana seguinte, eu encontrei no arquivo uma nova anotação no meu prontuário. Eu não queria abrir, mas eu abri, como quem abre um ferimento para ver se infeccionou. A anotação manuscrita dizia: "Paciente relata lapsos de memória. Dificuldade em distinguir ruídos internos e externos. Refere sensação de duplicação." Eu li e senti uma vergonha imensa, porque era verdade. E eu não tinha contado isso a ninguém. Eu não tinha ido à consulta para dizer isso. E ainda assim estava ali com letra que não era minha, mas que parecia ter sido escrita com a minha mão. Eu comecei a ter lapsos, pequenos. Eu chegava no trabalho e não lembrava do trajeto. Eu abria a geladeira e não lembrava o que ia pegar. Eu ligava para minha mãe e quando ela atendia, eu esquecia por que tinha ligado. Eu comecei a achar que eu estava enlouquecendo, e talvez eu estivesse. Só que o enlouquecimento, no meu caso, tinha papel timbrado. Uma noite eu acordei no meio do quarto com a luz acesa e o celular na mão, no ouvido. Do outro lado, silêncio. Eu olhei o histórico de chamadas. Eu tinha ligado para um número do hospital, um ramal interno. Eu não sabia o ramal. Eu não tinha digitado. Eu não lembrava de ter discado. Eu desliguei e fiquei sentado na cama, tremendo. O zumbido no ouvido esquerdo era tão alto que parecia voz, só que sem palavras. Eu tentei seguir a lista do homem do terceiro andar. Eu tentei manter ruído ambiente, eu deixei rádio ligado, eu deixei ventilador, eu deixei até um aplicativo de chuva, ironicamente. Mas, quanto mais ruído eu colocava, mais eu sentia que havia um ruído por trás. Um ruído que não era som, era intenção. Como se o ruído verdadeiro fosse um silêncio organizado, e todo o barulho que eu fazia fosse só um tecido por cima. No trabalho, um dia, eu encontrei uma caixa na minha mesa. Uma caixa pequena, sem identificação. Eu abri e havia dentro uma pasta fina com meu nome. Não a pasta do prontuário, uma pasta diferente de papel mais claro. Dentro, apenas uma folha. Uma folha com uma assinatura. A minha assinatura. Idêntica. Só que eu não lembrava de ter assinado. Embaixo, em letra impressa, termo de consentimento para procedimento. Eu senti minha garganta fechar. Eu subi desesperado para falar com meu chefe. Ele não estava. Eu procurei a Marta. Ela estava de folga. Eu fui até o terceiro andar, até a porta sem placa. Bati. Ninguém respondeu. Eu bati de novo. Nada. Eu tentei abrir. Estava trancado. Eu fiquei no corredor com a pasta na mão e senti o hospital ao meu redor
como um corpo enorme respirando devagar. Eu fui para casa com a folha no bolso, com medo de deixá-la no arquivo e com medo de levá-la. Eu cheguei e joguei a folha em cima da mesa. Eu sentei e fiquei olhando. Eu não conseguia jogar fora. Eu não conseguia rasgar. Parecia que rasgar aquele papel seria rasgar algo meu. Eu peguei o celular e liguei para minha mãe. Ela atendeu e disse: "Oi." Eu senti vontade de chorar. Eu não choro fácil, mas aquela voz me trouxe uma sensação de que eu ainda era humano fora do hospital. "Mãe," eu disse, Você recebeu alguma ligação do hospital?" Ela fez uma pausa. "Recebi," ela disse, e a voz dela ficou cautelosa. "Uma moça ligou dizendo que você tinha me colocado como contato e perguntou se você tinha histórico de umas coisas." "Que coisas?" eu perguntei com o coração disparado. Ela hesitou. "De confusão, de desmaio, de sumir." Eu achei estranho. Eu disse que não. Eu perguntei se você estava bem. Ela falou que você estava em observação. A voz da minha mãe tremeu. "Você está em observação, meu filho?" Eu senti o chão sair. "Não," eu disse, rápido demais. "Eu estou em casa." Houve silêncio. Eu ouvi a respiração dela, e por um instante eu ouvi por trás um ruído como de lâmpada. Eu fechei os olhos. "Mãe," eu falei, "se alguém ligar de novo não dá informação, tá? Não dá." Ela começou a dizer meu nome, começou a perguntar o que estava acontecendo, mas eu não consegui responder. Eu só disse que estava tudo bem. Eu menti. Eu desliguei e fiquei sentado com a sensação de que havia um eu em observação no hospital que estava fazendo perguntas para minha mãe. Na manhã seguinte, eu acordei com uma mensagem no celular sem número, só texto: "Não atrasa." Eu fiquei olhando para aquelas duas palavras como se fossem uma sentença. Eu pensei em tudo que eu tinha tentado adiar. Eu pensei que talvez a pior coisa fosse atrasar o inevitável. Eu me vesti e fui ao hospital. Eu cheguei e fui direto para o ambulatório. A recepção já tinha meu nome. "Pode subir para o quarto andar," a moça disse, como se fosse normal. "Você está agendado." "Agendado para quê?" eu perguntei. Mas ela já estava chamando outro. Eu subi. No quarto andar, um corredor mais silencioso, com portas alinhadas. Eu encontrei uma sala de espera pequena e sentei. Havia poucas pessoas. Uma senhora com olhar perdido, um homem com a mão no pescoço, uma moça mexendo no celular. Eu me senti como se estivesse entre versões de mim. Um enfermeiro chamou meu nome. Eu levantei. Ele me conduziu por um corredor estreito até uma sala de procedimento. A sala tinha luz forte, cheiro de álcool. Uma maca com lençol branco. Uma bandeja com instrumentos cobertos. O enfermeiro me pediu para deitar. Eu perguntei o que era aquilo. Ele disse: "É o procedimento que o doutor explicou, lembra?" E eu senti uma raiva desesperada. "Eu não lembro," eu disse. Ele me olhou como quem olha para alguém que está cansado e repetitivo. "Tá no seu prontuário," ele disse, com naturalidade. "Você assinou." Eu senti minha garganta fechar. Eu não assinei. Ele suspirou impaciente, como se eu estivesse dificultando. "Olha," ele disse, "eu só sigo o que está aqui. Você quer chamar o médico?" Eu queria gritar, mas minha voz saiu fraca. "Sim." O médico entrou. Não era a médica jovem. Era um homem mais velho, com olhos pequenos e uma calma pesada. Ele me cumprimentou com meu nome e disse: "Você voltou." A mesma frase de novo. Eu senti que a frase era um carimbo. "Eu não voltei," eu disse, tentando manter firmeza. "Eu nunca estive aqui. Eu estou com registros duplicados. Tem um prontuário que apareceu antes de eu vir. Minha voz falhou. "Eu estou com medo." Ele me olhou com uma paciência que parecia ensaiada. "Medo é comum nesses casos," ele disse. "E faz parte do quadro." "Que quadro?" eu perguntei. Ele puxou uma cadeira e sentou ao lado da maca, como se fosse conversar com calma. "O seu exame mostra uma alteração de processamento auditivo e sensorial, uma tendência do seu cérebro de integrar ruídos de forma excessiva. Você começa a atribuir significado a ruídos, a construir narrativas. Isso se chama de vários jeitos. Mas, no seu caso,
A gente tem um histórico que indica uma evolução. Eu não tenho histórico, eu disse. Ele sorriu leve. Você tem, sim. Você só não lembra. E essa falta de lembrança é parte do processo. Eu senti um desespero que me fez querer levantar e sair. Eu tentei levantar e minhas pernas não obedeceram de imediato. Eu senti meu corpo pesado, como se a maca tivesse puxado. O que é o procedimento? Eu perguntei e minha voz saiu baixa. Uma intervenção simples, ele disse. Um ajuste. Uma tentativa de reduzir o ruído interno. Se a gente reduzir o ruído interno, a percepção melhora. Você para de se sentir observado por ruído. E se eu não quiser? Eu perguntei. Ele me olhou como se eu tivesse feito uma pergunta infantil. Você já quis. Você assinou. Você veio. Seu corpo veio. O resto é só atraso. Eu ouvi naquele momento um zumbido mais alto no meu ouvido esquerdo, tão alto que parecia preencher a sala. Eu olhei para a lâmpada no teto e tive a sensação de que ela estava me ouvindo. Eu senti a pressão no pescoço como uma mão agora, não um dedo. Eu comecei a tremer. Eu quero ir embora, eu disse. O médico se levantou e, sem aumentar o tom, disse para o enfermeiro: aplica o protocolo. Eu ouvi essa palavra, protocolo, e senti como se o hospital inteiro tivesse uma resposta pronta para mim. O enfermeiro se aproximou com uma seringa. Eu tentei recuar. Minha mão se moveu tarde demais. Eu senti a picada no braço, uma queimação leve. Eu ouvi meu próprio coração e, por trás, o ruído de lâmpadas. O médico falou alguma coisa, mas as palavras dele ficaram distantes, como se estivessem atrás de vidro. A sala começou a ficar mais branca. Não mais iluminada, mais branca, como se a cor tivesse sido drenada. Eu senti meu corpo ficando pesado, mas minha mente ficando estranhamente alerta. Eu conseguia ouvir detalhes. O tecido do jaleco roçando, o som do relógio do médico, o ar-condicionado respirando, a borracha do sapato do enfermeiro. E por trás de tudo, um ruído contínuo, não exatamente som, mas como um padrão. Eu fechei os olhos e, no escuro, eu vi linhas. Linhas como as de um eletrocardiograma, mas não era coração. Eram linhas de texto. Eu vi meu nome escrito e reescrito. Eu vi datas. Eu vi a palavra retorno. Eu vi observação. Eu vi consentimento. E eu senti uma tristeza imensa, porque eu entendi, de um jeito que não era racional. Meu corpo estava sendo encaixado numa narrativa que já estava impressa. Quando eu abri os olhos, eu estava em um quarto. Um quarto de hospital. Luz mais suave. O barulho do hospital ao fundo, aquele barulho de passos e portas e conversas baixas. Eu estava com um acesso no braço. Eu olhei ao redor e vi uma mesinha com uma pasta. Uma pasta com meu nome. Eu não tinha força para levantar, mas eu estiquei a mão e puxei a pasta. Eu abri. Lá estava meu prontuário, com as últimas páginas preenchidas. E no topo de uma folha, em letras claras, procedimento realizado com sucesso. Embaixo, descrição do que fizeram. Eu li e não entendi tudo, mas entendi o suficiente. Eles tinham feito algo para reduzir meu ruído interno. Eles tinham mexido em mim para me calar. Eu levei a mão ao ouvido esquerdo. O zumbido estava mais baixo, quase inexistente. E por um segundo eu senti alívio. Um alívio perigoso, porque o silêncio que veio não era paz, era ausência. Era como se alguém tivesse desligado uma lâmpada e deixado só a tomada quente. Eu fiquei olhando para o teto, e o teto tinha uma textura que eu nunca tinha notado antes, pequenas irregularidades na tinta. Eu fiquei prestando atenção em tudo, e sem o zumbido, eu percebi outra coisa. Um ritmo no hospital. Um ritmo de portas abrindo e fechando, de passos, de elevadores, de ar-condicionado. Um ritmo que antes eu confundia com ruído. Agora, sem o ruído interno, o ritmo externo ficou claro demais. E eu percebi que o hospital tinha uma cadência, uma espécie de respiração coletiva. E eu senti, com uma clareza horrível, que eu estava dentro dessa respiração, não como observador, mas como parte. Uma enfermeira entrou e sorriu para mim. Você acordou, ela disse. Como está se sentindo?
Eu... eu não sei, eu respondi. Ela checou meu acesso, anotou algo numa prancheta. Eu reparei que a prancheta tinha meu nome. Eu reparei que tudo ao meu redor tinha meu nome. Eu me senti catalogado. Você vai ficar em observação mais um tempinho, ela disse. Depois o doutor vem conversar. Eu posso ir embora? Eu perguntei. Ela sorriu de um jeito que não respondia. Vamos ver, ela disse. E saiu. Eu fiquei sozinho, e pela primeira vez em semanas, eu não ouvi o zumbido no ouvido esquerdo. Eu deveria estar feliz. Eu deveria sentir que algo melhorou. Mas no lugar do zumbido, eu senti uma presença. Não uma presença de alguém no quarto. Uma presença de registro. Como se eu estivesse sendo lido em tempo real, por algo que não tinha olhos. Eu fechei os olhos e tentei dormir. E sonhei com o arquivo. No sonho, as estantes eram infinitas, e as pastas tinham nomes que eu não reconhecia. Mas eu sabia que eram nomes de pessoas que ainda não tinham chegado. Eu puxava uma pasta, e dentro havia uma folha em branco. Eu olhava de novo, e a folha estava cheia. Eu olhava de novo, e a folha estava rasgada. Eu olhava de novo, e a folha era minha pele. Eu acordei com o coração acelerado, e com a sensação de que o sonho tinha sido um aviso, não um sonho. Quando o médico veio, ele sentou ao lado da cama e disse com calma: "O procedimento correu bem. Você vai perceber melhora nos próximos dias. Menos ruído, menos sensação de observação, menos duplicidade." "E os registros duplicados?" eu perguntei. Ele me olhou como se eu fosse insistente. "A gente vai unificar", ele disse. "Aos poucos. Isso faz parte." "Unificar o quê?" eu perguntei, e minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Talvez porque eu estivesse cansado de ser tratado como papel. Ele sorriu leve. "Você", ele disse, e foi como levar um soco sem impacto. "Você tem duas trajetórias no sistema. Uma que você lembra e outra que você não lembra. A gente vai fazer com que você fique consistente." Eu engoli seco. "E se eu não quiser ficar consistente?" Ele me olhou com uma paciência que já tinha algo de irritação. "Você quer ficar bem, não quer? Você quer parar de sofrer. Você quer parar de sentir que está sendo observado por ruído. Isso é ficar consistente." Eu senti uma tristeza grande, porque eu percebi que para eles, bem era encaixado. E eu pensei que talvez meu sofrimento fosse um resto de resistência. Eu tive alta 2 dias depois. 2 dias em que eu fiquei observando o hospital por dentro, sem zumbido no ouvido para me distrair. Eu ouvi tudo. Eu percebi padrões. Eu percebi que, em certos horários, as portas se abriam quase ao mesmo tempo em diferentes corredores, como um reflexo. Eu percebi que o elevador fazia um som específico antes de parar em um andar, como se avisasse. Eu percebi que as conversas das pessoas tinham pausas semelhantes, como se as pausas fossem parte de um script. Eu percebi que eu estava ficando sensível a uma cadência que eu não queria perceber. Quando eu voltei para casa, a casa parecia diferente. Não por ter mudado, por eu ter mudado. O silêncio da casa era mais cru. Eu deixei a televisão ligada para fazer ruído, mas a televisão agora parecia estrangeira, como se o som dela não encaixasse no ritmo que eu tinha aprendido no hospital. Eu desliguei e fiquei sentado, ouvindo a geladeira, ouvindo a rua, ouvindo o prédio. E sem o zumbido no ouvido, eu ouvi algo que me fez gelar. Um ruído muito baixo, vindo do corredor do apartamento. Um ruído contínuo, como luz fluorescente. Mas eu não tinha luz fluorescente no corredor. Eu levantei devagar, fui até lá, acendi a luz. O ruído parou por um instante, como se tivesse prendido a respiração, e depois voltou, mais baixo, como se estivesse fingindo que não estava. Eu voltei ao trabalho 1 semana depois. Eu queria pedir demissão. Eu queria dizer que não voltava, mas eu também queria ver. Eu queria confirmar se o prontuário ainda estava lá. Eu desci para o arquivo e senti um aperto no peito. O cheiro de ar fechado me atingiu como uma memória física. A Marta estava lá. Ela me olhou e, por um segundo, eu vi lágrimas nos olhos dela, mas ela engoliu. Você
Você sumiu, ela disse, e a voz dela tremia. Eu fiquei internado, eu disse. E a palavra internado saiu pesada. Ela me puxou para um canto e falou baixo. Eles fizeram? Fizeram, eu disse. Ela respirou fundo. E... melhorou? Eu pensei no zumbido que tinha sumido. Eu pensei no ruído no corredor de casa. Eu pensei no hospital respirando dentro de mim. Eu pensei na palavra consistente. Não sei, eu disse. Eu fui até a estante e procurei meu nome. A pasta não estava mais onde estava. Eu senti uma pontada de pânico. Eu procurei em outra seção. Nada. Eu comecei a suar. Eu olhei para a Marta. Ela entendeu e foi comigo. Nós percorremos estantes. Nada. Eles tiraram, ela disse, e parecia alívio e medo ao mesmo tempo. Eu quase respirei aliviado. Quase. Porque quando eu voltei para minha mesa, havia uma caixa lá. A mesma caixa pequena, sem identificação. Eu abri. Dentro, uma pasta fina, de papel claro. E desta vez, não era só uma folha. Eram várias. Eu folheei e vi que era um novo prontuário. Não o antigo. Um novo. Com uma data mais adiante. Muito mais adiante. E na capa, uma palavra que eu nunca tinha visto em prontuário comum. Transferência. Eu senti a sala girar um pouco. A Marta segurou meu braço. O que é? Ela perguntou. Eu não consegui responder. Eu só continuei folheando. E as páginas tinham descrições de sintomas que eu ainda não tinha, mas que, de algum jeito, eu reconheci como futuros de mim. Falava de lapsos maiores, de episódios de desorientação, de sensação de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Falava de dificuldade em reconhecer a própria assinatura. E, no fim, falava de uma necessidade de reorganização de registros. Eu fechei a pasta e senti uma vontade enorme de rasgar tudo. Mas eu não rasguei. Eu só fiquei segurando como se fosse um animal pequeno que morde. A Marta me olhou e disse, quase sem voz. Eles não tiraram, eles atualizaram. Eu ri. Foi um riso seco, sem humor. É isso, eu disse. Não é registro, é calendário. Naquele dia eu pedi demissão. Eu fui até o chefe e disse que ia sair. Ele nem discutiu. Ele só assinou papéis com pressa, como se quisesse se livrar de mim. Eu saí do hospital com uma sensação de que eu estava arrancando um fio do meu corpo, que eu achei por um instante que isso poderia funcionar. Nas semanas seguintes, eu tentei reconstruir uma rotina longe do hospital. Eu acordei cedo, caminhei, fiz comida, procurei emprego. Eu tentei encher a vida de coisas comuns, como se o comum pudesse ser uma parede. Mas a coisa do hospital não ficou lá. Ela veio comigo, como cheiro em roupa. Eu comecei a receber cartas em casa. Não do hospital, com logotipo, não. Cartas sem remetente, com envelopes brancos. Dentro, folhas copiadas. Fragmentos do meu prontuário. Anotações clínicas. Datas. E às vezes pequenas frases manuscritas, como lembretes. Não atrasa. Não fica em silêncio. Não rasga. Eu queimava as cartas na pia. Eu jogava as cinzas fora. No dia seguinte, outra carta. O correio virou uma extensão do arquivo. Eu tentei mudar de endereço. Eu aluguei um lugar em outro bairro. Eu não contei para ninguém. Eu levei só o essencial. Eu me senti ridículo, como se estivesse fugindo de algo que não tem pernas. No primeiro dia no apartamento novo, eu abri a caixa de correspondências e havia uma carta. Eu não tinha dado aquele endereço a ninguém. A carta tinha uma única folha. Endereço atualizado em contato telefônico. Eu senti minhas mãos tremerem. Eu não tinha feito contato telefônico. Eu comecei a perceber que, onde eu estivesse, havia um tipo de ruído de fundo. Não o zumbido no ouvido, que tinha diminuído, mas um ruído do ambiente que se organizava. Um ar-condicionado que parecia respirar em intervalos certos. Um elevador que parecia parar sempre um pouco antes de eu apertar o botão. Uma lâmpada que parecia acender com um atraso mínimo em relação ao interruptor, como se decidisse. Eu comecei a sentir que o mundo ao meu redor tinha adquirido uma lógica de hospital, uma lógica de corredor, de ficha, de espera. E então, um dia, eu acordei com uma pulseira no pulso. Uma pulseira de hospital.
branca, com meu nome impresso. Eu fiquei olhando para aquilo, tentando lembrar. Eu não lembrava de ter colocado. Eu não lembrava de ter ido ao hospital. Eu tentei arrancar, mas o plástico era resistente e machucava a pele. Eu fui ao banheiro, peguei uma tesoura, cortei com cuidado. Por baixo, a pele estava marcada, como se a pulseira tivesse estado ali por tempo demais. Eu senti uma tontura, e por um instante, eu vi no espelho meu reflexo com um olhar que não era meu. Um olhar mais calmo, mais vazio. Eu pisquei e voltou ao normal, mas eu fiquei com a sensação de que o outro eu estava mais perto, como se o procedimento tivesse aberto uma porta. Eu voltei ao hospital. Eu sei como isso soa. Eu sei. Mas eu voltei porque eu percebi que, mesmo fugindo, eu estava sendo puxado. E eu preferi ser puxado com os olhos abertos do que ser puxado dormindo. Eu entrei pelo hall como quem entra em casa de alguém que não gosta de você, mas que sabe seu nome. Eu fui até a recepção e disse meu nome. A moça sorriu e disse: "Você já está aguardando." E apontou para a cadeira, como se eu já tivesse chegado antes. Eu olhei para as cadeiras e vi um homem sentado que, por um segundo, eu achei que era eu. Ele levantou a cabeça e me encarou com uma expressão neutra. Ele tinha meu rosto, mas mais descansado, mais consistente. Ele levantou e veio na minha direção. Eu fiquei parado. Meu coração batia forte. Ele parou a um passo de mim e disse, com a minha voz, mas num tom que eu raramente uso: "Você está atrasando." Eu senti minhas pernas falharem. Eu tentei dizer alguma coisa, mas a voz ficou presa. Ele olhou para mim como quem olha para uma versão antiga de um arquivo. "Tá difícil para você porque você insiste em lembrar", ele disse, e a frase me enjoou. "Você acha que lembrar é ser, mas aqui, ser é estar registrado." Eu senti lágrimas nos olhos. Eu não queria chorar na frente de mim mesmo. Eu mordi o lábio. "Você não é real", eu consegui dizer, e a frase saiu infantil. Ele sorriu leve, como se tivesse pena. "Eu sou o que o hospital consegue manter", ele disse. "E você é o que escapa. Escapar cansa. Eu não canso." Ele tocou meu pescoço, bem na base, no lugar da pressão. O toque dele era frio como plástico. Eu senti uma onda de calma horrível, uma calma que não era minha. E por trás, eu ouvi um ruído de lâmpadas, como se o hospital tivesse aberto os olhos. Eu não lembro do que aconteceu depois com clareza. Eu tenho flashes. Eu me vi andando por corredores. Eu me vi assinando papéis. Eu me vi deitando numa maca. Eu me vi olhando para o teto e pensando que eu devia ter ouvido a Marta, devia ter fingido, devia ter deixado o papel em paz. Eu me vi tentando dizer meu nome e esquecendo no meio. Eu me vi ouvindo alguém dizer unificar. Quando eu acordei, eu estava em casa. Em casa. Eu reconheci meus móveis, meu cheiro, minha bagunça. Mas eu estava com uma pasta na mesa. Uma pasta fina de papel claro, com meu nome. Eu abri e vi uma folha no topo. Prontuário unificado. Embaixo, assinatura. A minha assinatura. Eu olhei e reconheci, mas eu também senti que não era minha. Era mais firme, mais limpa, como se não tivesse tremor. Eu fui até o espelho e olhei meu rosto. Eu estava com olheiras menores. Eu parecia menos cansado. Eu deveria sentir alívio. Só que, quando eu abri a boca para dizer meu nome em voz alta, eu hesitei por uma fração de segundo. Eu tive que puxar o nome de algum lugar. E, quando eu disse, soou como se eu estivesse lendo um crachá. Desde então, eu vivo numa espécie de rotina que não é totalmente minha. Eu acordo em horários mais regulares do que antes. Eu sinto menos ansiedade, é verdade. Eu sinto menos zumbido. Eu sinto menos medo. Só que eu também sinto menos escolha. É como se minhas decisões fossem mais fáceis porque já estivessem tomadas. Eu me pego indo para lugares sem lembrar por quê. Eu me pego assinando coisas e depois vendo a assinatura e pensando, isso não parece comigo. Eu me pego falando frases que eu já ouvi no hospital. Às vezes, no fim da tarde, quando a luz da janela fica pálida, eu sinto uma vontade enorme de descer para algum subsolo, de abrir uma porta pesada, de ligar uma luz fluorescente e ouvir o zumbido como quem ouve uma voz familiar. Eu resisto. Eu tento resistir.
Eu deixo o rádio ligado, eu faço barulho, eu faço comida. Eu tento preencher a casa com humanidade. Mas há noites em que eu acordo e vejo na mesa uma nova folha, uma nova anotação, um novo retorno. Eu não lembro de ter escrito. A letra não é minha, mas não é de outra pessoa. É como se fosse minha letra num dia em que eu estivesse mais calmo do que eu jamais estive. E eu leio e sinto o estômago apertar, porque a folha fala de coisas que vão acontecer. E eu sei disso de um jeito que não é adivinhação. É reconhecimento. É como quando você vê uma estrada que já percorreu, mesmo que jure que nunca foi. Eu não sei se eu sou o eu que fugiu ou o eu que ficou. Talvez a unificação não tenha sido juntar dois em um. Talvez tenha sido apagar o que não encaixa. Eu tento me lembrar de detalhes do arquivo. O cheiro, o rangido das pastas, o frio. Eu consigo lembrar. Mas os detalhes parecem mais distantes, como se fossem de outra vida. Às vezes eu penso na Marta e tento lembrar o rosto dela. E o rosto dela vem borrado, como uma foto antiga. Isso me assusta mais do que qualquer respiração no telefone. Porque eu sempre fui alguém que lembra. Eu sempre fui alguém que guarda. Eu trabalhava com isso. E agora, quando eu tento guardar, o papel parece já estar escrito. Eu escrevo isso porque eu percebi que o único lugar onde eu ainda sinto alguma autonomia é aqui, na linguagem. Enquanto eu escrevo, eu consigo ouvir minha própria cadência. Eu consigo escolher uma palavra e não outra. Eu consigo parar. Eu consigo duvidar. Eu consigo sentir vergonha. E essas coisas, por menores que sejam, me parecem sinais de que eu ainda não fui totalmente arquivado. Mas eu também sei que escrever é um tipo de prontuário. Eu sei que ao colocar isso no mundo, eu estou criando uma pasta. E eu tenho medo de que alguém, em algum lugar, encontre este texto antes de encontrar o próprio corpo. E sinta aquele choque frio de ver o próprio nome numa etiqueta que não deveria existir. Eu tenho medo de que você esteja lendo e rindo, pensando isso é história, e ao mesmo tempo sentindo uma pressão leve na base do pescoço que você sempre ignorou. Eu tenho medo de que depois que você terminar, o seu ouvido esquerdo comece a zumbir, num tom que combina com a luz da sua casa. Eu tenho medo de que amanhã você acorde com a sensação de que o seu dia já estava impresso. Se você encontrar um prontuário com seu nome e uma data que ainda não chegou, não faça o que eu fiz. Não abra sozinho, não folheie como quem procura erro. Porque quando você lê, você assina. E o hospital, seja lá o que isso significa, gosta de assinaturas limpas. Ele gosta de gente que se organiza. Ele gosta de rotina. Ele gosta de silêncio. E, principalmente, ele gosta de lugares onde não há janela, onde o tempo não tem rosto, e você começa a aceitar qualquer data como se fosse sua. Eu ainda sinto, às vezes, o dedo no pescoço. Não como dor, como lembrança. E quando eu sinto, eu sei que alguma página foi virada em algum lugar. Eu não ouço mais o zumbido, mas eu ouço o ritmo. E o ritmo não para. Ele só espera eu me atrasar.